Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Como vai, senhor? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bom? Como é que está? Tudo bem? Graças a Deus. Tranquilo? Tem tempo pra te receber? Iniciamos a presença do senhor general, comandante militar do Sul, general Mioto. Obrigado pela presença, senhor aí. Isso é marcante. Onde é que eu fico? Não, fica lá. Não. Você vai dar o tom, tá bem? Vice-presidente, general Mourão, comandante militar do Sul, general Mioto, entre outras autoridades que serão designadas no cerimonial logo a seguir. Muito boa tarde a todos. Muito Deus. Senhoras e senhores, em nome da Presidência do Tribunal de Justiça Militar do Estado, daremos início à sessão solene especial de outorga de condecorações alusivas aos 170 anos da Justiça Militar Estadual,
e ao centenário do Tribunal de Justiça Militar. Compõe o Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul os excelentíssimos magistrados: juiz militar presidente, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues; juiz militar vice-presidente, decano da Corte e diretor da Escola Judicial Militar, coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues; juiz civil corregedor geral da Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo; o juiz militar coronel Sérgio Antônio Berens Brum; juiz civil Fernando Guerreiro de Lemos; juiz militar coronel Fábio Duarte Fernandes; e também, ausente por motivo de férias, a juíza civil Maria Emília Moura da Silva. Além dos membros do Tribunal de Justiça Militar, também destacamos a presença do excelentíssimo senhor vice-presidente eleito da República Federativa do Brasil, general da Reserva Antônio Hamilton Martins Mourão, a quem rendemos grandiosas homenagens. Do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Fabiano Nalazen. Do general de Exército Geraldo Antônio Mioto, comandante militar do Sul. Desembargador eleitoral João Batista Silveira, neste ato representando o senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador Alberto Delgado Neto, que neste ato representa o senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Destacamos a presença do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Geraldo Costa da Camino, neste ato representando o Ministério Público de Contas e também a presidência do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Do excelentíssimo senhor General de Brigada Luiz Carlos Rodrigues Padilha, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sul. Saudamos o capitão de mar e guerra Amaury Marcial Gomes Júnior, capitão dos portos da Capitania Fluvial de Porto Alegre, neste ato representando o excelentíssimo senhor comandante do 5º Distrito Naval. Coronel aviador Avedis Roberto Balequian, chefe do Estado-Maior da Ala 3, que neste ato representa o senhor comandante da Ala 3 da Aeronáutica. Além das autoridades que compõem a mesa diretora, registramos também a presença das seguintes autoridades e convidados: excelentíssima juíza de direito substituta da primeira auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, doutora Karina Thierry Cruel. Excelentíssimo juiz auditor da primeira auditoria da terceira circunscrição da Justiça Militar da União, Alcides Alcaraz Gomes. Senhor subcomandante-geral da Brigada Militar, coronel Eduardo Biaki Rodrigues. Senhor subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, coronel César Eduardo Bonfante. Senhor vice-presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e comandante da Legião Altiva da Brigada Militar, coronel da Reserva Marcos Paulo Beck. Senhor presidente da Associação dos Oficiais Estaduais do Rio Grande do Sul, tenente da Reserva Elias Daniel Pôncio. Senhor segundo vice-presidente da Associação dos Sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar, Daltro Quadros Duarte, neste ato representando o presidente da ASS-TDM. Saudamos o diretor social da Associação Beneficente Antônio Mendes Filho, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, neste ato representando o presidente da Banff, senhor diretor-presidente do Montepio da Brigada Militar, ex-Montepio da Brigada Militar, hoje MBM Seguro de Pessoas, tenente-coronel da Reserva Paulo Benhur de Oliveira Costa. Saudamos ainda a presença do senhor segundo-tenente R2 Carlos Augusto Santiago Nobre, que é o presidente da Associação dos Oficiais R2 do Rio Grande do Sul, CPOR Porto Alegre. Algumas outras referências também queremos nominar, como a presença do deputado estadual recentemente eleito com a maior votação aqui do Estado do Rio Grande do Sul, a quem saudamos, Tenente Coronel Zuco. Saudamos a presença do juiz jubilado Otávio Augusto de Souza, dos ex-comandantes gerais da Brigada Militar aqui presentes, Jerônimo dos Santos Braga e Roberto Ludwig, a quem saudamos. Saudamos ainda o senhor Luiz Gustavo Marconato, diretor de segurança do TRF-4. Saudamos a senhora Zaira Caprelli e o doutor João Antônio Lara, parceiros do Instituto Cultural Giuseppe e Anita Garibaldi. Destacamos a presença ainda da senhora Maria da Graça Garcia, da Associação dos Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, neste ato representando a Liga da Defesa Nacional. Destacamos ainda com prazer a presença
do Tenente Aldo Bruno Ferreira, secretário municipal de Segurança Pública do município de Pelotas. Saudamos ainda a presença do Tenente Daniel, presidente da IBCM, nosso parceiro que sempre está presente a todas as nossas solenidades. Fazemos a correção da leitura, saudamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dalla. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor juiz-presidente, Coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, para abrir oficialmente esta sessão especial. Uma honra desse Tribunal de Justiça Militar, tendo a presença do nosso vice-presidente eleito, declaro aberta essa sessão solene especial de outorga de condecorações alusivas aos 170 anos da Justiça Militar Estadual e ao centenário do Tribunal de Justiça Militar. Convidamos a todos para que, em pé, ouçamos o hino nacional brasileiro, que será executado em peça artística pela cantora gaúcha Liane Tavares. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada,
Nosso tribunal, como podem ver, ele é pequeno. Temos o hábito de dizer que somos um tribunal franciscano, mas nosso coração é grande. Então, em nome da presidência da casa, queremos homenagear a todos que aqui se fazem presente e que, por limitação do protocolo, não tiveram seus nomes citados. Gostaríamos, em nome da presidência, de saudar a cada um que se faz presente a este evento tão importante para nós. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz corregedor-geral da Justiça Militar, Amilcar Fagundes Freitas Macedo, a fazer uso da palavra em saudação aos homenageados. Excelentíssimo senhor presidente desta corte, militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues, excelentíssimo senhor vice-presidente eleito da República Federativa do Brasil, general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, Dr. Fabiano Dalazen, excelentíssimo senhor general de Exército Geraldo Antônio Mioto, comandante militar do Sul, excelentíssimo senhor general de brigada Luiz Carlos Rodrigues Padilha, assessor de relações institucionais do Comando Militar do Sul. Na pessoa de vossas excelências, eu saúdo a todas as demais autoridades já nominadas pelo protocolo. Senhoras e senhores, na data de hoje, em continuidade às comemorações dos 170 anos da Justiça Militar Estadual e 100 anos desta Corte, temos a honra em homenagear dois ilustres oficiais generais da reserva do nosso Exército Brasileiro e que muito têm contribuído para o engrandecimento de nossa pátria, de nosso Estado, de nossa briosa Brigada Militar, de nosso competente Corpo de Bombeiros Militar, em especial desta Justiça Especializada. O general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão é filho do general Antônio Hamilton Mourão e de Wanda Coronel Martins Mourão, ambos amazonenses. Ingressou no Exército em fevereiro de 1972 na Academia Militar das Agulhas Negras, onde em 12 de dezembro de 75 foi declarado aspirante oficial da arma de artilharia. Em seguida, obteve cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, do curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, além dos cursos básico paraquedista, mestre de salto e salto livre. Também possui o curso de Guerra na Selva. Durante sua vida militar, foi instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras, cumpriu missão de paz em Angola, no NAVEM 3, e foi adido militar na Embaixada do Brasil, na Venezuela. Comandou 27 grupos de artilharia de campanha em Ijuí, Rio Grande do Sul, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, e a 6ª Divisão de Exército, em Porto Alegre. Foi vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, e ao ser promovido ao último posto, comandante militar do Sul, 28 de abril de 2014 a 26 de janeiro de 2016. Na sequência, chefiou a Secretaria de Economia e Finanças até dezembro de 2017. Deixou o serviço ativo em 28 de fevereiro de 2018, sendo transferido para a reserva remunerada. Posteriormente, foi eleito, por aclamação, presidente do Clube Militar. No presente ano,
foi eleito vice-presidente da República Federativa do Brasil, na chapa do candidato e presidente da República eleito, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro. Nosso outro homenageado é o general de brigada Luiz Carlos Rodrigues Padilha, também gaúcho, filho de Alwildo José Padilha, Terezinha Rodrigues Padilha, oficial formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, foi declarado aspirante oficial da arma de cavalaria no ano de 1977. Entre tantas formações, nosso homenageado possui curso de guerra na selva, aperfeiçoamento de oficiais, comando e Estado-Maior, política, estratégia e alta administração do Exército, planejamento e gestão de recursos de defesa, este cursado nos Estados Unidos, e também é formado em Direito. Foi instrutor do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, comandante do Colégio Militar de Porto Alegre e comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Brigada esta que eu tive a honra de servir como oficial L2 no 25 GAC na década de 80. Atualmente é assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sul. Como se pode ver, nossos oficiais do Exército, em especial os oficiais generais, são forjados na estirpe de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que era um soldado de valor, mas que também era um homem que conhecia o conceito de pátria, nação, honra e o valor da paz. Tinha por norte evitar a política de destruição. Sabia que não havia honra alguma em aniquilar os que já estivessem vencidos. Nos diz a história que, por conta de seu sucesso em fazer um acordo de paz na Guerra dos Farrapos, é nomeado comandante-chefe das Forças Aliadas, a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Na Guerra do Paraguai, em 1866, o maior e mais sangrento conflito da história sul-americana. Após a vitória, com a entrada dos brasileiros em Assunção, em 1869, como informa o historiador Boris Fausto, doente, desejando a paz, pois a continuação da guerra era motivada apenas por uma política de destruição, Caxias retirou-se do comando. Foi substituído pelo Conde Deu, marido da princesa Isabel. O Conde continuou a guerra por mais um ano, com a morte de cerca de 90% da população masculina paraguaia. A última batalha deu-se contra um pequeno exército formado por velhos, meninos e enfermos. Caxias, antevendo o genocídio que resultaria na continuação da guerra, e que de fato veio a ocorrer, escreveu a Dom Pedro II, em 1867, em um texto encontrado no Museu Mitre, em Buenos Aires, rogando ao imperador que o demita do cargo de comandante das tropas, o que somente veio a ocorrer em 1869. Disse ele, em apertada síntese: Majestade, Lopes tem o dom sobrenatural de magnetizar soldados, infundindo-lhes um espírito que não se pode explicar suficientemente com as palavras. O caso é que se tornam extraordinários, longe de temer o perigo, enfrentando-no com arrojo surpreendente, longe de economizar sua vida. Parece que buscam o frenético interesse à ocasião de sacrificá-la heroicamente e vendê-la por outra vida ou por mais vidas de seus inimigos. A paz com Lopes, a paz imperial, Majestade, é o único meio salvador que nos resta. Lopes é invencível, Lopes pode tudo, e sem paz, Majestade, tudo estará perdido.
E antes de presenciar esse cataclismo funesto, estando eu à frente dos exércitos imperiais, impetro a vossa majestade a especialíssima graça de outorgar-me minha demissão do honroso posto que vossa majestade me tem confiado. Beijos à imperial mão de vossa majestade. Assina o Marquês de Caxias. Não é à toa que é considerado pacificador. É desse espírito que nossos líderes militares são herdeiros. Integridade. É disso que os líderes devem ser feitos. Esse é o seu DNA. Essa é a estirpe que estamos hoje aqui a homenagear. Senhores homenageados, nossa corte militar se sente muito honrada em prestar-lhes essa singela continência. Talvez pela primeira vez em sua história, está rendendo homenagem a um vice-presidente do Brasil. Há um ditado no interior desta província de São Pedro, e vossas excelências, por suas andanças, bem conhecem, que é o seguinte: somos pobres, nós somos limpinhos. E é assim também, ou é, esta corte militar. Pobre em recursos, acanhada em suas dependências, mas extremamente eficiente e eficaz na sua prestação jurisdicional e no trato das questões administrativas, tendo, nos últimos 3 anos, recebido o selo ouro do Conselho Nacional de Justiça, juntamente com outros tribunais do país, mas não todos, pela excelência da prestação jurisdicional e pela absoluta transparência no trato com a coisa pública. Esperamos que no próximo dia 3 de dezembro, tal fato se repita, em solenidade já aprazada pelo Conselho Nacional de Justiça. E isso não é pouco, se olharmos para os escândalos de corrupção que assolam a nação brasileira. Aqui, senhor vice-presidente, não há lugar para ativismos judiciais. Para aqueles que desconhecem esse conceito, eu explico. O Barão de Montesquieu, em seu Espírito das Leis, concebeu a divisão do Estado em poderes autônomos, harmônicos e independentes entre si. O legislativo legisla. Faz leis como representante do povo. O executivo executa as leis e o judiciário as aplica. Isto, obviamente, com funções típicas, já que em algum momento todos desempenham de alguma forma, em menor grau, as outras funções. Ativismo judicial acontece quando, havendo lei para regular o caso, o juiz cria uma lei, de acordo com juízos morais e política próprios, a fim de dar, segundo ele, a melhor solução para o caso que lhe é posto a decidir. Não se trata de lacunas na lei. Estas, em havendo, pois a lei nunca consegue regular todos os fatos da vida, é suprida pela analogia, pelos costumes, pelos princípios. Não é disso que falo. Falo de previsões legais que são deixadas de lado, embora gestadas no seio do parlamento, para a construção de soluções segundo critérios próprios do julgador. Há tantos casos Brasil afora. Ocorre que tais juízos morais, políticos, de conveniência e oportunidade, devem ser alvo de intenso debate no parlamento, que é a caixa de ressonância da sociedade brasileira, representada por todas as matizes, minorias, maiorias. Lá é o espaço de construção das normas. Ao judiciário cabe interpretá-las, atribuindo-lhe sentidos, é verdade, mas dentro dos limites semânticos do texto. Não estamos falando do juiz boca da lei da Revolução Francesa, mas igualmente não queremos um juiz dono da lei. Quando o juiz cria uma lei para o caso, segundo seus critérios de moral, de política e outros, levando em conta sua trajetória de vida pessoal, seus costumes, afastando a aplicação da norma democrática e legitimamente gestada pelo parlamento, aí estamos diante do ativismo judicial. Alguns podem dizer que a lei é injusta, mas pergunto, sob qual paradigma?
Outros dirão, mas nesse caso houve acerto. Bom, um relógio parado também acerta a hora 2 vezes por dia. O direito para o juiz é antes uma questão de interpretação que de criação. Ronald Dworkin, professor de teoria geral da University College London e da New York University School of Law, nascido em 14 de fevereiro de 2013, em sua obra Uma Questão de Princípio, nos ensina que os juízes devem basear seus argumentos em casos controvertidos em argumentos de princípio, não de argumentos de procedimento político, juízes morais e outros. E as regras devem ter seguidas até serem modificadas pelo parlamento. Não assim o fazendo, ameaça-se a democracia. Devemos nós, juízes, nos inspirarmos na figura de Carlos Magno, imperador dos francos, de 768 a 814, e do Sacro Império Romano, de 800 a 814. Disse que ele era analfabeto. No entanto, uma de suas glórias foi ter procurado incentivar, sob a influência de Alcuino, a educação. Colho de suas determinações ao abade de Fulda a seguinte frase, abro aspas: se nós sabemos que os erros nas palavras são perigosos, os erros de compreensão do seu sentido são maiores ainda. Fecho aspas. Pois bem, nossa corte é ortodoxa nesse ponto. Julgamos por princípio, segundo as regras gestadas no parlamento, no direito posto. Tanto que em 2016 tivemos apenas um recurso contra a decisão deste pleno provido no STJ. Isso não é pouco. Mas precisamos mais, senhor vice-presidente. Precisamos que nos seja ampliada a competência para as questões administrativas de nossa força auxiliar, tais como movimentações, inclusões, exclusões, promoções e tantas outras. Quem melhor do que nós conhece desse assunto? Tal proposta de PEC está sendo elaborada já muito no CNJ. Rogamos a Vossa Excelência e ao novo governo que se aproxima que nos auxiliem neste intento. É mistério que se valorize essa justiça especializada que trabalha bem, com eficiência e eficácia. A Justiça Militar Estadual cumpre um papel importante da segurança pública de nosso país, que durante muito tempo viveu de experiências dos chamados especialistas, alguns que nunca tiveram contato com uma força pública ou com um sistema de justiça criminal, mas que se arvoraram a apresentar soluções que resultaram na elevação das cifras dos crimes violentos a 65 mil mortes por ano, numa espiral que só vem a crescer. Este passo, a exemplo da Força Auxiliar do Rio Grande, é digno de nota. O exemplo da Força Auxiliar do Rio Grande. Em 2016, último ano dessa pesquisa específica, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública anunciou que a Brigada Militar foi considerada a polícia mais honesta do país. E isso se deve, por óbvio, ao preparo e seriedade de seus oficiais e praças, seu treinamento e, em grande parte, a disciplina e hierarquia, mantida por instruções, procedimentos disciplinares internos e pela atuação preventiva e repressiva dadas pelas decisões desta Corte. E assim esperamos que permaneça. Bem, aqueles que já me conhecem sabem que gosto de falas rápidas e diretas, e hoje não poderia ser diferente. Desafiio a gestão com relação aos destinos da nação brasileira, que espera muito do senhor e de nosso presidente eleito, e tenho absoluta certeza que Vossa Excelência está à altura desse desafio. Encerro, assim, esta fala com o pensamento de Sócrates, o maior dos filósofos atenienses. Filho de uma parteira, deu à sua dialética o nome de maiêutica, a arte de partejar em grego. Nunca escreveu nada. A fonte desta informação consta nos diálogos de Platão, seu discípulo que assim escreveu. Abro aspas. Quando a gente toma uma posição, seja por considerá-la melhor
seja porque tal foi a ordem do comandante, aí, em minha opinião, deve ela permanecer diante dos perigos, sem pensar no risco de morte ou qualquer outro, salvo o da desonra. Dos haveres não vem a virtude para os homens, mas da virtude vem os haveres e todos os outros bens particulares e públicos. Muito obrigado. Entrada da bandeira nacional. Neste momento, a bandeira nacional, conduzida pelo segundo sargento Paulo César, ocupará seu lugar no dispositivo de homenagens. Convidamos todos a sentar. Em nome da presidência do tribunal, antecipamos nosso pedido de desculpas e queremos informar que alguns protocolos com relação ao pavilhão nacional deixam de ser seguidos em virtude da limitação de altura de nosso plenário, que, conforme dissemos, nossas instalações são acanhadas. Entretanto, não poderíamos abdicar da presença do símbolo máximo da nação brasileira em momento de júbilo para a Justiça Militar do Estado, ao homenagearmos tão distintas autoridades. Entrega da medalha comemorativa dos 170 anos da Justiça Militar, medalha de reconhecimento e da comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar. A medalha comemorativa dos 170 anos da Justiça Militar, medalha de reconhecimento, foi criada pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, através da resolução número 190, de 21 de março de 2018, destinada a homenagear anualmente pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, que tenham se distinguido pelos serviços prestados à causa da Justiça Militar ou também pelos seus méritos no campo do Judiciário. Já a comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar foi instituída pela resolução número 191, do dia 20 de março deste ano, visando reconhecer as ações de autoridades, personalidades e organizações civis e militares que tenham prestado meritórios serviços ao Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Ata de concessão.
Aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2018, às 14 horas, nesta cidade de Porto Alegre, reuniram-se os membros do Tribunal de Justiça Militar do Estado no plenário Aldo Ladeira Ribeiro, sob a presidência do excelentíssimo juiz militar Paulo Roberto Mendes Rodrigues e com a presença dos excelentíssimos juízes militares Antônio Carlos Maciel Rodrigues, Sérgio Antônio Bernin de Brum e Fábio Duarte Fernandes, e dos juízes civis Fernando Guerreiro de Lemos, Amilcar Fagundes Freitas Macedo e Maria Emília Moura da Silva. Verificada a existência de quórum, foi declarada aberta a sessão. Após foram julgados os feitos judiciais constantes da pauta. O Pleno analisou os seguintes assuntos administrativos. Processo administrativo número 1077-0, o assunto: indicação de medalha. Decisão. O Tribunal, à unanimidade, aprova a indicação do senhor presidente para entregar a comenda dos 100 anos do Tribunal de Justiça Militar ao vice-presidente eleito do Brasil, excelentíssimo general Hamilton Mourão, e a medalha dos 170 anos da Justiça Militar Estadual ao general Luiz Carlos Rodrigues Padilha, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sul. Para constar, lavrou-se a presente ata, que vai assinada na forma da lei. Entrega da medalha e da comenda. Neste momento, o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, juiz militar coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, se posicionará no local demarcado para iniciar a entrega das homenagens, convidando o excelentíssimo senhor general de Exército, Geraldo Antônio Mioto, mais alta autoridade militar aqui presente, a acompanhá-lo nos atos solenes. Convidamos o excelentíssimo senhor general de brigada, Luiz Carlos Rodrigues Padilha, assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sul, a ocupar seu lugar de destaque. Nós queremos fazer um breve relato dessa extensa carreira militar do general Padilha. O general de brigada Luiz Carlos Rodrigues Padilha nasceu em 26 de setembro de 1953, aqui na cidade de Porto Alegre, filho de Terezinha Rodrigues Padilha e Aildo José Padilha. Formou-se na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, sendo oriundo da arma de cavalaria. Possui os cursos de informações, categoria C1, de operações na selva, categoria B, de aperfeiçoamento de oficiais, de comando e Estado-Maior, de política estratégica e alta administração do Exército. Bacharel em Direito pela Universidade Gama Filho, possui ainda os cursos de supervisão escolar pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e de planejamento e gestão de recursos de defesa realizado na Universidade Nacional de Defesa nos Estados Unidos. Durante sua vida militar, foi instrutor do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Assessor do Departamento de Política e Estratégia no Ministério da Defesa. Comandante do Colégio Militar de Porto Alegre, assessor da Subchefia de Inteligência do Estado-Maior de Defesa, adido de Defesa e do Exército, junto à Embaixada do Brasil no Peru. Chefe do Gabinete da Secretaria-Geral do Exército, comandante da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, a Brigada Patrocínio Correia de Câmara, em Bagé. Secretário-Geral do Exército, atualmente é o assessor de Relações Institucionais do Comando Militar do Sul. Convidamos o excelentíssimo senhor general da Reserva, Antônio Hamilton Martins Mourão, vice-presidente eleito da República, a ocupar seu lugar de destaque.
general de exército Antônio Hamilton Martins Mourão nasceu em 15 de agosto de 1953 em Porto Alegre. É filho do general de divisão Antônio Hamilton Mourão e da senhora Wanda Coronel Martins Mourão. Incorporou as fileiras do Exército em 26 de fevereiro de 1972, na Academia Militar das Agulhas Negras, tendo sido declarado aspirante oficial da arma de artilharia em 12 de dezembro de 75. Além dos cursos de formação, de aperfeiçoamento, de altos estudos militares da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e do curso de Política Estratégica e Alta Administração do Exército, é possuidor dos cursos básicos de paraquedista, mestre de salto e salto livre. Durante sua vida militar, foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Cumpriu missão de paz em Angola, no NAVEM 3, e foi adido militar na Embaixada do Brasil, na Venezuela. Comandou o 27º Grupo de Artilharia de Campanha em Ijuí, a 2ª Brigada de Infantaria de Selva em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, e a 6ª Divisão de Exército aqui em Porto Alegre. Também foi comandante militar do Sul e secretário de Economia e Finanças do Exército. Atualmente, é o vice-presidente eleito da República Federativa do Brasil, tendo sido eleito com quase 58 milhões de votos. Convidamos o juiz corregedor-geral Amílcar Fagundes Freitas Macedo, em cujo currículo orgulhosamente registra o seu posto de oficial R2 do Exército Brasileiro, a fazer a entrega da medalha comemorativa dos 170 anos da Justiça Militar, medalha de reconhecimento, ao general Padilha, acompanhado pela juíza de direito da primeira auditoria da Justiça Militar, doutora Karina de Cruel, que fará a entrega do respectivo diploma. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz militar presidente, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, a fazer a entrega da comenda do centenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul ao vice-presidente eleito do Brasil, general Mourão, acompanhado pelo comandante militar do Sul, general Mioto, que procederá à entrega do respectivo diploma. Nós gostaríamos de deixar materializado essa homenagem com certificado aludido a essa homenagem. Convidamos agraciados e autoridades a retornarem aos seus lugares.
Saída da bandeira nacional. Bandeira nacional conduzida pelo segundo sargento Paulo César retornará ao seu lugar. Convido todos a sentar. Entrega de homenagens da grande família brigadiana. Em mais um momento de homenagens, convidamos o excelentíssimo General Mourão a retornar ao seu local de destaque para que possa ser homenageado pela grande família brigadiana. Abaixa. Convidamos o senhor subcomandante-geral da Brigada Militar, Coronel Biagi, para que proceda a entrega de uma medalha ao excelentíssimo senhor vice-presidente eleito da República, General Hamilton Mourão. Sua Excelência, Coronel Biagi, comandante-geral da Brigada Militar e respondendo pelo comando da Brigada Militar, em nome da minha instituição, Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, com 181 anos de existência, em nome de todos os seus integrantes, da ativa e da inatividade, quero lhe conceder a medalha dos 180 anos, para que fique registrada a confiança que a nossa instituição tem no Exército Brasileiro e na sua pessoa agora que assumirá a vice-presidência de nossa nação. Uma honra e privilégio. Tem mais homenagens. Convidamos o vice-presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Becker, a fazer a entrega de uma placa em homenagem ao excelentíssimo senhor General Mourão.
Convidamos o presidente da Associação dos Oficiais Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, Elias Daniel Pôncio, a fazer a entrega de uma homenagem ao General Mourão. Semelhante no Brasil, são ações nacionais, vários grupos de serviço ativo que trabalham juntos, como a gente tem uma estrutura parecida, garantindo uma então, como só tem no Brasil, a gente está muito uma caneta pessoa. Da mesma forma, convidamos o vice-presidente da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar, Daltro Quadro Duarte, a fazer a entrega de uma placa em homenagem ao excelentíssimo senhor General Mourão. Dando continuidade às homenagens, convidamos o diretor da Associação Benefício Antônio Mendes Filhos, dos servidores de nível médio da Brigada Militar, Carlos Alberto Saldanha, a render homenagens ao senhor General Mourão. Subintendente do Brasil e ainda da terra da minha esposa, dessa vez de Santa Maria, muito elogiado, acreditando no presidente do Presidente Internacional de Graças. Tenho muita esperança no Senhor. Convido o General Padilha a vir à frente para ser homenageado pela Associação dos Oficiais da Brigada Militar.
na parede, cara. Convido autoridades e agraciados a retornarem aos seus lugares. E já de imediato convido o excelentíssimo senhor General Mourão a fazer uso da palavra em nome dos homenageados. Coronel Mendes, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado do Rio Grande do Sul, senhores juízes civis e militares, João Mioto, amigo de longa data, João Padilha, senhor procurador da Canino, herdeiro de uma tradição do Exército Brasileiro, senhores que compõem a mesa, companheiros da Marinha, da Força Aérea, companheiros que representam as associações de classe da Brigada Militar, Coronel Bianchi respondendo pelo comando da Brigada, doutora, senhoras e senhores aqui presentes. Podem ter certeza, viu, Coronel Mendes, que eu não imaginava essa quantidade de homenagens que recebi nessa tarde, as quais honram a mim e ao meu amigo Padilha, com certeza. As nossas raízes estão nesse estado, no estado do Rio Grande do Sul, e onde a gente, desde pequeno, acompanhou o trabalho da nossa Brigada Militar, com suas tradições, com sua rica história, e que envaidece e orgulha a todo o povo gaúcho. E orgulha a todo o povo gaúcho. E, em particular, quando nos referimos à justiça militar. Justiça militar que muitas vezes é atacada por aqueles que desconhecem os seus propósitos, desconhecem a firmeza de suas ações e buscam olhá-la como se fosse algo corporativista. Mas fazem isso por quê? Porque desconhecem os propósitos de todos aqueles que abraçam a vida militar, quer seja nas Forças Armadas, quer seja nas Forças Auxiliares. Os valores, o espírito de cumprimento de missão, a camaradagem, a lealdade, a honestidade, a integridade, permeiam as nossas instituições. Não são privilégios nem dos que usam o verde-oliva, o branco ou o azul, mas de todos aqueles que envergam um uniforme dentro desse nosso Brasil. Portanto, os senhores e as senhoras podem ter certeza que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, e eu temos muito firme dentro do nosso pensamento a defesa constante do que é a justiça militar, pela celeridade das suas ações, pela capacidade que ela tem de julgar e punir aqueles que têm que ser julgados e punidos, diferente do que ocorre nos outros fóruns que permitem outras instâncias de julgamento, e aqui nós conhecemos muito bem como tratar e aplicar a justiça àqueles que merecem. Para mim, essa tarde foi um momento de extrema emoção. A magnitude
nas homenagens recebidas. Eu agradeço a todos os representantes das entidades de classe, de oficiais superiores, de intermediários, de praças e de funcionários civis, e a presença de todos aqui. Nós estamos iniciando um novo processo dentro do nosso país, um processo onde existe uma esperança muito grande no conjunto da nossa população. E é o que eu tenho conversado com o nosso presidente. Vamos aplicar aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. A honestidade de propósito, a dedicação integral à missão que a nação brasileira nos colocou, a austeridade no trato da coisa pública, a coordenação e controle de tudo aquilo que for feito dentro do governo, e isso tem que ser incansavelmente buscado, e principalmente dar o exemplo, aquele exemplo que parece que nós esquecemos que líderes têm que prover, e o líder só se destaca dessa forma. No dia de hoje, circulou na nossa rede interna, o comando do Exército, uma frase de Chesterton, que diz que o soldado, ele não tem ódio daquele que está à sua frente, aquele que ele tem que combater, mas sim o soldado ama quem está na sua retaguarda, a quem ele tem que proteger. E é dessa forma que nós vamos nos comportar. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor juiz militar, presidente do tribunal, coronel Paulo Roberto Mendes Rodrigues, fazer uso da palavra. Senhores e senhoras, antes de encerrar essa solenidade, gostaria de registrar meus agradecimentos. Primeiro, ao meu time que, com muita alegria e disposição, senhor vice-presidente, organizou este evento, cuidando de todos os detalhes, para bem receber os nossos homenageados, convidados, em especial Vossa Excelência. Aos convidados que aqui compareceram em uma sexta-feira de elevado calor para prestigiar a solenidade que homenageia o nosso vice-presidente da República eleito e ao general Padilha, do Comando Militar do Sul. A senhora Eliane Tavares, que abrilhantou este evento cantando nossos hinos, com muito entusiasmo, dando os detalhes que estes símbolos representam e merecem. Destaque especial merece os alunos do Colégio Tiradentes, que hoje estão vinculados à Brigada Militar em número de 7. Senhor vice-presidente, vejam que todos os 7 estão inseridos entre as 10 melhores escolas ranqueadas no IDEB. Brigam entre eles, se revezando nas primeiras posições ano a ano, e por isso se constituem colégios públicos de excelência. Aos PMs, com os uniformes dos lanceiros farroupilhas, que deram um toque especial, reproduzindo a história da Brigada Militar, que ao longo dos seus 181 anos sempre soube e sabe defender o povo gaúcho de todas as adversidades que se apresentam. A família brigadiana, aqui representada pelas suas diversas entidades, que sempre estão juntas, dando o apoio que nossas instituições, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militares, merecem, defendendo-as de ataques bem localizados, fazendo um contraponto importante, muitas vezes enérgico, pois de certa forma representa o povo gaúcho. Aos senhores, comandante em exercício da Brigada Militar, Coronel Biak, e comandante do Corpo de Bombeiros Militares, Coronel Bonfante, pela sempre presença, ombreando suas atividades com essa justiça especializada, realizando um trabalho difícil, mas necessário, de proteção ao povo gaúcho, que tem o reconhecimento de nossa sociedade. As autoridades, componentes da mesa, pelo prestígio que dão a esta justiça castrense,
comparecendo aos diversos eventos que tivemos neste ano, de elevada importância, realizados em comemoração aos 170 anos da Justiça Militar e aos 100 anos de nosso Tribunal. Neste particular, levar um abraço forte ao nosso presidente e desembargador Carlos Eduardo Zetloff Duro, presidente do Tribunal de Justiça Gaúcho, que tem sido um parceiro e amigo dessa justiça especializada, ao qual temos procurado seguir seus passos, sempre firmes na direção da conquista do selo diamante, anualmente conferido pelo Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais de melhor performance do país. Por fim, gostaria de destacar a presença de nossos homenageados, primeiramente ao general Padilha, que é uma pessoa de fácil trato, educado, militar sempre pronto para facilitar e encaminhar o encaminhamento das questões entre o Tribunal e o Exército Brasileiro. General Padilha, saiba o senhor que temos uma admiração especial pelo seu trabalho, pois, por certo, esta foi a razão do amigo permanecer por tanto tempo assessorando aos diversos comandantes que estiveram à frente do Comando Militar do Sul. O senhor é um guerreiro, militar que orgulha não só o Exército, mas a todos nós. Um forte abraço. Da mesma forma, gostaria de agradecer a presença do general Mourão, hoje vice-presidente do Brasil eleito. Vossa Excelência é um exemplo a todos nós militares. A foto que colocamos em nossos monitores bem representa a sua história. Um comandante à frente de sua tropa, marchando forte, dando exemplo, apontando para o norte e caminhando para lá. Saiba, Vossa Excelência, que caminhamos nos balizando a seu exemplo. Nosso tribunal é muito pequeno, mas grande no trabalho e na defesa de sua manutenção. Também somos guerreiros. Estamos sempre em capé, como os policiais dizem, prontos para combater o bom combate. Temos adversários que cada vez mais minguam, pois sabe que estamos em caminhada rápida para a modernização. Neste norte, destaco que a partir de 7 de janeiro do próximo ano, faltando, portanto, poucos dias, estaremos com todos os nossos processos administrativos e judiciais virtualizados. Somos possuidores de 3 selos ouros fornecidos pelo CNJ. Temos um tempo de resposta muito célere. Hoje, uma ação penal dura pouco mais de um ano e nossas apelações criminais e cíveis não ultrapassam os 60 dias. Ainda dizer que nos últimos 5 anos, apenas uma decisão nossa foi modificada pelos tribunais superiores. Portanto, não somos um tribunal de segunda linha. Ainda, estamos nos qualificando cada vez mais para ajudar a nossa Brigada Militar e o nosso Corpo de Bombeiros Militar a continuarem a ser um referencial de órgão militar no exercício de suas atividades constitucionais para o nosso país. Ao cabo, senhor general, estamos juntos. Como Vossa Excelência referiu quando exercia o cargo de Comandante Militar do Sul, somos gratos pela sua presença e invocamos as forças superiores para que Vossa Excelência obtenha êxito em mais esta caminhada que se inicia, pois temos convicção que inteligência, garra, espírito guerreiro e apoio do nosso povo não lhe faltará. Um grande abraço. Senhoras e senhores, antes do nosso encerramento, necessário se faz mais uma homenagem, singela, mas necessária. Chamamos a ocupar nosso lugar de destaque aqui à frente, para que possa ser agraciada com a moeda do centenário do Tribunal de Justiça Militar, cantora gaúcha Yane Tavares, artista gaúcha digna dos maiores louvores e agradecimentos por ter abrilhantado este evento tão importante para o nosso Tribunal de Justiça Militar. Acompanhando o senhor presidente, eu convido o juiz militar, vice-presidente e decano da Corte, Coronel Antônio Carlos Maciel Rodrigues, acompanhado pelo juiz militar Sérgio Antônio Granite Brum, para que proceda a entrega da homenagem e do certificado.
convido a retornarem a seus lugares. E aproveitando a presença da nossa homenageada, convidamos para que em pé ouçamos o hino rio-grandense, que novamente será executado em peça artística pela cantora gaúcha Liane Tavares. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Passamos a palavra ao excelentíssimo senhor presidente para que proceda o encerramento oficial desta sessão solene especial. Senhores e senhoras, mais uma vez o nosso agradecimento. Procuramos fazer no menor espaço possível, porque a gente sabe dos seus compromissos, Pedrão. Mas talvez pela emoção, enfim, da própria cerimônia, tenha avançado um pouquinho mais do que a gente esperava. Mas cumprimento a todos e declaro encerrada essa sessão solene especial de outorga de condecorações alusivas aos 170 anos da Justiça Militar Estadual e ao centenário do Tribunal de Justiça Militar, agradecendo a presença de todos os senhores, e em particular do nosso vice-presidente. Muito obrigado. Tivemos muito contato aí ao longo da nossa vida militar, nas vezes que eu servi aqui no Rio Grande do Sul com a Brigada Militar, e ser homenageado dessa forma é algo que toca o coração da gente. Perfeito, muito obrigada e parabéns.